O, o campeão voltou, o campeão voltou. São Paulo ainda não voltou a ser campeão. São Paulo tá na fila de títulos ainda nesse momento que eu gravo esse vídeo em 2020, mas pelo menos aqui no Aquele Brasileirão vamos voltar a lembrar do São Paulo campeão. Vamos falar do título de 2008, um dos mais pedidos aqui no Aquele Brasileirão. Afinal, foi uma arrancada sensacional do São Paulo, tido como morto, né, num certo momento da competição, mas aí como Jason arrancou para o título, um inédito tricampeonato brasileiro na era dos pontos corridos, que a gente vai lembrar hoje como foi essa campanha, e esse Aquele Brasileirão também vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Nessa parte 1 vou falar só sobre a campanha do São Paulo, um pouquinho da formação daquele elenco, e aí na parte 2 todas aqueles outros tópicos que sempre tem no Aquele Brasileirão, a goleada, a polêmica do campeonato, o artilheiro, tudo isso a gente vai falar mais também sobre o elenco do São Paulo na parte 2, mas essa parte 1 é voltada à campanha do Tricolor. Vamos lembrar depois da vinheta. Antes de começar a contar a história do Brasileirão 2008, quero só dar uma dica. Eu e o Rogério Ceni aqui com o seu trator queremos dar o recado para quem ainda não conhece o aplicativo OneFootball, tem o link para baixar na descrição. O OneFootball é perfeito para ficar bem informado, né? Para quem quer sempre estar por dentro do futebol, tanto do seu time preferido, você pode escolher lá seguir um ou mais times, né? Um campeonato específico, ter todas as notícias de um jogador específico, você pode customizar, mas o legal também é você entrar para ver tudo que está rolando no mundo do futebol, todos os jogos do momento, ver os vídeos dos lances. O OneFootball tem tudo. Quem gosta de futebol vai pirar lá com tanta opção que tem para acompanhar futebol do mundo inteiro. Então fica a dica, baixa o link do aplicativo aí na descrição e agora vamos falar do Brasileirão 2008. O título de 2008 foi o mais conturbado no tricampeonato brasileiro do São Paulo e por isso mesmo muitos são paulinos consideram como o título mais saboroso dos três. A temporada de 2008 terminou em festa, né, com o tricampeonato brasileiro, mas boa parte do ano foi turbulento e pior que a própria diretoria parecia que queria ter uma dorzinha de cabeça em 2008, achou que a coisa estava muito tranquila, quis ali dar uma sacudida. O São Paulo terminou 2007 super bem, campeão brasileiro com muita autoridade, era um time super encaixado, um time eficiente, né? Quase imbatível nos pontos corridos, um time com uma defesa intransponível, e o time começou a perder peças importantes. Para a temporada 2008, saiu o zagueiro Breno, revelação no campeonato de 2007, foi para o Bayern de Munique, né? Já era uma peça, apesar de jovem, era uma peça super importante para o esquema de três zagueiros, foi para o Bayern de Munique. O Meia Souza, também importante aí nessa trajetória vitoriosa dos últimos anos, foi para o Paris Saint-Germain. E o atacante Leandro Guerreiro, Leandro Gianecchini também, outro apelido que ele ficou conhecido, foi para o futebol japonês. Havia uma cobrança para que o time, que brilhara nos torneios de pontos corridos nos 2 anos anteriores, mostrasse força também nos mata-matas, em especial na Copa Libertadores. E a diretoria achou que uma saída interessante fosse contratar bad boys, jogadores com históricos de problemas disciplinares, mas que eram considerados inegavelmente talentosos e poderiam dar a pegada de mata-mata para o time com suas personalidades fortes, e que, pela expectativa da diretoria, virariam anjos no São Paulo pelo bom trabalho do departamento de psicologia do time. Assim se formou o trio de bad boys do Morumbi, como a imprensa apelidou. Todos emprestados, o meia Fábio Santos, emprestado do Lyon, o meia Carlos Alberto, emprestado do Werder Bremen, e o empréstimo de mais peso, o atacante Adriano, emprestado da Inter de Milão, que havia se consagrado anos antes como o Imperador, um dos melhores atacantes do futebol mundial, mas vinha de momentos inconstantes na carreira, especialmente após a morte do pai, em 2004. Esse trio que veio com destaque, mas realmente os reforços úteis do começo do ano foram outros muito menos badalados e que chegaram até para ser reservas, alguns deles, como o lateral direito Joilson, vindo do Botafogo. O time, né, que jogava com 3 zagueiros, carecia de um lateral direito de ofício desde a venda de Ilcinho para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia na metade de 2007. Depois chegaria também o lateral direito Jean Carlos, vindo do Atlético Paranaense.
o Jean Carlos, que infelizmente faleceu em 2013 aos 30 anos em um acidente de carro. E também os atacantes reservas, né? Chegaram em 2008 os atacantes reservas Éder Luiz, vindo do Atlético Mineiro, e André Lima, do Hertha Berlim, que brilharam no Botafogo pouco antes. O Adriano até que teve uma boa média de gols com a camisa do São Paulo, criou uma identificação com a torcida, mas o time de Bad Boys não deu certo, até porque o primeiro semestre foi marcado por eliminações dolorosas. O São Paulo, no Paulista, foi eliminado na semifinal para o Palmeiras, naquele famoso jogo do spray de pimenta no Parque Antártica, e na Libertadores foi eliminado pelo Fluminense nas quartas de final, com aquele gol do Washington de cabeça no finalzinho, e aí os Bad Boys saíram na metade do ano, e quando veio essa eliminação na Libertadores, o São Paulo, o brasileiro já tinha começado e o São Paulo estava mal no começo do brasileiro, perdeu a estreia para o Grêmio em casa, foi ganhar o seu primeiro jogo só na quinta rodada, tudo bem que foi uma bela vitória, um 5-1 contra o Atlético Mineiro, mas o primeiro turno foi cheio de tropeços. Por exemplo, teve um empate suado, teve que suar para arrancar um empate contra o Ipatinga no Morumbi, perdeu para o Náutico, 2 times brigando para não cair, o time estava muito oscilante no primeiro turno. No fim do primeiro turno, 9,5 em cada 10 analistas esportivos descartavam o São Paulo como um candidato ao título. E muita gente ainda lembrava, né, que o São Paulo nunca na sua história tinha sido tricampeão consecutivo de nada. O São Paulo nunca foi tricampeão paulista consecutivo. Corinthians, Palmeiras e Santos já foram. O São Paulo nunca conseguiu, no máximo foi bicampeão consecutivo. O São Paulo, na época do Telê, teve a chance de ser tricampeão consecutivo da Libertadores em 94, mas acabou perdendo para o Vélez em casa, né, nos pênaltis, perdeu aquela Libertadores. Então o São Paulo também não seria dessa vez que o São Paulo seria tricampeão consecutivo de alguma coisa, não ia ser tricampeão consecutivo do brasileiro. Na virada do primeiro para o segundo turno, o São Paulo era o quarto colocado a 8 pontos do líder Grêmio, né? Ia brigar mesmo por uma vaga da Libertadores. E aí, no primeiro jogo do segundo turno, o São Paulo ia enfrentar o Grêmio no Olímpico, o Grêmio super embalado, o Grêmio que tinha como destaque o meia tcheco, o treinador era o Celso Roth, e aí, para piorar, o São Paulo perdeu esse jogo, perdeu lá no Olímpico por 1-0, e com isso caiu para a quinta colocação, ficou a 11 pontos do líder. Então, a 11 pontos do líder, as manchetes cravaram. São Paulo está eliminado, acabou o sonho são paulino de ser campeão brasileiro em 2008. E para piorar, essa vitória gremista veio com um gol impedido do atacante colombiano Perea. Isso abalou bastante os são paulinos. Na rodada seguinte, o São Paulo até ganhou do Atlético Paranaense no Morumbi, mas depois emendou 3 empates seguidos, empatou com Coritiba, com o Santos, e o pior foi na 24ª rodada. O São Paulo fora de casa ganhava do Atlético Mineiro quase o jogo inteiro, e aí no fim levou o empate, terminou empatando em 1-1. Depois desse empate, até o Muricy Ramalho publicamente criticou a apatia do time em campo. E nessa altura, né, na 24ª rodada, a 14 rodadas do fim, era considerado louco quem falasse que o São Paulo tinha alguma chance de ser campeão. O time estava já na 6ª colocação, tinha caído mais ainda na classificação e estava ainda a 11 pontos do líder Grêmio. No segundo turno, o Grêmio já não se mostrava um líder tão confiável assim, começou a vacilar bastante. Por exemplo, na 25ª rodada, perdeu para o Goiás em casa. Mas o São Paulo também não se ajudava, não mostrava força. Na 26ª rodada, o São Paulo empatou com o Sport, que era um time com uma campanha bem mediana naquele campeonato. Foi só na 27ª rodada, com as chances de título já bem enterradas, que o São Paulo começou a se mexer lá debaixo da terra, começou a reagir. O São Paulo recebeu o Cruzeiro no Morumbi, o Cruzeiro que brigava pelo título, né? Brigava com o Grêmio pelo título, e o São Paulo venceu por 2-0 com 2 gols no fim de defensores, gols do Jean Carlos e do André Dias. Então foi uma vitória na raça, né? Vitória com gols no fim, e foi um alento para a torcida, mas naquela altura ainda não se imaginava o que viria depois. Nas 10 rodadas seguintes, o São Paulo ganhou 9 jogos e empatou só 1. Então, começou a embalar vitórias e aí foi vindo a confiança. Nessa série de vitórias que veio depois, a torcida começou a ir no estádio com a máscara do Jason, que é o vilão dos filmes Sexta-feira 13. O Jason que todo mundo pensa que morreu,
e aí ele volta para se vingar de todo mundo, que foi o que o São Paulo fez. Então o Jason foi o grande símbolo dessa arrancada são paulina, dessa grande reação na reta final do campeonato, e também, né, embalando essas vitórias na reta final, a torcida começou a gritar no estádio: o campeão voltou, que foi um canto que depois outras torcidas adotaram também. Enquanto o São Paulo embalava, emendava vitórias, o Grêmio seguiu emendando tropeços. O Grêmio perdeu um Grenal por 4-1, perdeu para a Portuguesa, que terminou rebaixada, empatou com o Figueirense, que terminou rebaixado. Na antepenúltima rodada, o Grêmio perdeu para o Vitória, e com isso, na penúltima rodada, o São Paulo tinha a chance de ser campeão no Morumbi, mas acabou tropeçando, empatou com o Fluminense. Na penúltima rodada, o Grêmio ganhou do Ipatinga fora de casa, e com isso os dois chegaram na última rodada com chance de título. O Grêmio enfrentaria o Atlético Mineiro em casa e o São Paulo jogaria contra o Goiás fora, mas não em Goiânia. O jogo foi no Gama, no estádio do Bezerrão, porque o Goiás tinha perdido o mando de campo no STJD. O Grêmio fez a parte dele em casa, ganhou do Atlético Mineiro por 2-0, mas o São Paulo não deu chance para os gremistas, ganhou do Goiás por 1-0, gol do Borges, impedido aos 22 minutos do primeiro tempo. Mas a verdade é que o São Paulo nem precisava ter vencido aquela partida, só um empate já bastaria para garantir o título, e com isso o São Paulo quebrou a sua sina de nunca ter sido tricampeão consecutivo de nada, e foi o primeiro time a ser tricampeão brasileiro de forma consecutiva, pelo menos pós 1971, né? Se a gente for considerar Taça Brasil, aí o Santos de Pelé já conseguiu isso, mas pós 71, só mesmo esse São Paulo do Muricy, que em 2008 foi campeão com essa incrível arrancada, ficou invicto nos últimos 18 jogos do campeonato, né? No segundo turno só perdeu para o Grêmio na primeira rodada, e aí a torcida são paulina se sentiu mesmo invencível no fim do ano, né? Começou a desfilar com a camisa 633, fazendo alusão aos títulos do time: 6 brasileiros, 3 mundiais, 3 Libertadores, e começou a falar que o time era o soberano. São Paulino estava muito por cima naquele final de 2008. Torcer para o São Paulo era então uma grande moleza. Essa frase do Milton Neves, que valia para os tempos do Tele, que também se encaixava muito bem para o que a torcida vivia no final de 2008, mas depois essa moleza acabou. Em 2009 veio uma nova eliminação na Libertadores diante de um time brasileiro, dessa vez eliminado pelo Cruzeiro. Também em 2009 o São Paulo começou mal o brasileiro, e com isso o Muricy Ramalho acabou saindo do time. Na época foi uma decisão da cúpula do futebol, né? Tinha o presidente Juvenal Juvencio, o vice era o Leco, que hoje é o presidente do time, tinha também o diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes, e aí eles decidiram a demissão do Muricy. Depois o Milton Cruz assumiu interinamente, e aí o Ricardo Gomes assumiu, e desde então foram mais de 20 treinadores até esse momento que eu gravo o vídeo, em 2020, né? Nos 12 anos seguintes foram mais de 20 treinadores, e em todo esse período o time só ganhou um título, que foi a Copa Sul-Americana de 2012. Então, né, depois desse momento soberano em que torcer para o São Paulo era uma grande moleza, tudo mudou, e agora o time vive uma grande seca aí dos times grandes do país. É o que está há mais tempo sem ganhar nenhum título. Mas calma, torcedor são paulino, assim como esse ciclo vitorioso de 2005 a 2008 teve fim, também não tem crise que dure para sempre. Essa crise ainda vai acabar, eu espero. E vamos lembrar a escalação do São Paulo naquele jogo decisivo contra o Goiás, que valeu o inédito tri nos pontos corridos e hexacampeonato tricolor no Brasileirão. O São Paulo foi a campo no 3-5-2 com Rogério Ceni no gol, Rodrigo, André Dias e Miranda, Joilson, depois entrou o Jean Carlos, Richarlison, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner, e no ataque Borges e Dagoberto, depois entrou o Bruno, o treinador era o Muricy Ramalho. Então é isso, pessoal, a parte 1 do vídeo fica por aqui. Eu vou agora pegar uma carona no trator do Rogério Ceni, vamos dar uma descansada, mas em breve a gente lança a parte 2 desse vídeo com todos aqueles outros tópicos que sempre tem no programa Aquele Brasileirão: o craque do campeonato, o artilheiro, a decepção, a goleada, a polêmica. Tudo isso vai ter na parte 2, falando um pouco mais sobre o São Paulo e sobre outros times que fizeram aquela edição
tão inesquecível. Você que lembra alguma história do Brasileirão 2008, desse título do São Paulo, interage com a gente nos comentários, fala aí o que você acha, o que você lembra daquele time de 2008. Também pode comentar o momento atual do São Paulo, né? Quando que o São Paulo vai sair da fila. E é isso aí, pessoal. Vai interagindo com a gente. Obrigadão por assistir e até a próxima. Um forte abraço.